Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, 11 98987 7715, e o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento. Fala galera! Fala galera! Fala galera, sou Érica Zanetti, estou aqui hoje para falar de uma grande profissional e queridíssima, Rúbia Ferrão, professora, advogada, uma grande profissional. Tive o prazer de receber a Rúbia em nosso programa Gestoras da Segurança, em julho, onde ela falou sobre a lei do momento, que era a LGPD. Deu um show, conhece demais. Então, Rúbia, sucesso sempre para você. E pessoal, não percam esse CTcast que tá demais. Beijo carinhoso. Por aqui, Josué Paes, do Hospital das Clínicas de São Paulo. É um prazer estar com vocês no CTcast e um prazer ainda maior pela oportunidade de poder homenagear e parabenizar esta grande profissional que nós temos no Brasil, que é a doutora Rúbia Ferrão, sempre disponível, gentil, compartilhando todo o seu conhecimento profissional com todos nós, por meio de temas atuais, como por exemplo a LGPD. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, aqui é Luciano Moraes, eu sou CEO da Seguer. Queria convidar vocês aí para esse belo bate-papo do CT Segurança com a doutora Rúbia Ferrão, das maiores advogadas do Brasil na área de proteção de dados, na área de direito digital. Um abraço a todos. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! El professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala galera! El mentor Adalberto Benhaja. Fala galera! E a nossa convidada especial deste episódio, Rúbia Ferrão, está conosco. Olá pessoal, que alegria revê-los, um prazer estar aqui. Rúbia Ferrão é advogada e professora atuante em Direito Digital e Proteção de Dados, sócia fundadora do Pigão, Ferrão e Fioravante Sociedade de Advogados, mestranda em Direito Civil pela USP, especialista em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, professora do curso de especialização em Segurança e Inteligência Cibernética, Compliance Digital, Proteção de Dados e Computação Forense no Mackenzie, do curso de extensão em Compliance Digital e Gestão de Proteção de Dados Pessoais da PUC de Campinas, além do curso de DPO, Proteção de Dados, do CERS Acers Pro. É criadora do curso de Direito Digital, coordenadora da Coordenadoria de Proteção de Dados da OAB de São Paulo, membro efetivo das comissões de Direito Digital e Compliance, Propriedade Intelectual e de Direito do Entretenimento e combate à pirataria. Indicada como a advogada mais admirada pela conceituada revista Análise Advocacia 500 na categoria Setores Econômicos e Seguros em 2017 e nas categorias de especializada em Direito Digital e especializada no Estado de São Paulo em 2019 e 2020. Fundadora do projeto social de educação digital @Mocidade, Movimento pela Cidadania Digital. Muito bem-vinda, Rúbia. Obrigada. Ufa, hein, Kleber? Deu trabalho essa pro Kleber. Opa, hein? E o nosso tema de hoje será Desmistificando a LGPD. Rúbia, antes de a gente desmistificar
a tal Lei Geral de Proteção de Dados, que já está afetando o tratamento de dados de todas as empresas, não só do nosso mercado de segurança, mas de todos os ramos e verticais de negócios, conta para nós. Quem é a Rúbia Ferrão, sem dizer o que ela faz? Quem é a Rúbia Ferrão? A Rúbia Ferrão é uma pessoa alegre, animada, que é apaixonada pelo que faz, gosta de pessoas. Eu sou uma pessoa que adora assim, comunicação, adora estar envolvida em projetos. Quem me conhece sabe que, para mim, eu não gosto de baixo astral, não. Eu gosto sempre de ver o lado positivo das coisas, tentar achar uma saída. Então, eu gosto da alegria. Acho que essa seria a Rúbia Ferrão fora do ambiente profissional. No ambiente profissional, acho que também, viu? Rúbia, antes da gente desmistificar a LGPD, para quem está escutando isso pela primeira vez, explica para a gente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É um estatuto que contém previsões gerais para o tratamento de dados pessoais. Então, essa lei, ela se aplica às atividades de tratamento de dados independentemente do setor. Então, qualquer operação relacionada a tratamento de dados, e a gente já precisa entender alguns conceitos, tá, Christian? Então, o que é tratamento? Tratamento é qualquer operação envolvendo dados pessoais. Então, tudo que você fizer com dados pessoais é um tratamento e precisa respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas, Rubi, então o que é dados pessoais, né? A gente precisa entender o que é dados pessoais. Já entendemos tratamento, precisamos entender o que é dado pessoal. E dado pessoal é uma informação que esteja relacionada a uma pessoa natural, nós, pessoas físicas, né, seres humanos, né? Então, qualquer informação que esteja relacionada a um indivíduo, ser humano, pessoa física, desde que ele seja identificado ou identificável, é dado pessoal. E aí a gente já começa a ver que é um conceito amplo, né? Porque, primeiro ponto que a gente precisa entender, dado de empresa não é dado pessoal, é um dado, mas não é dado pessoal. Então, o nome empresarial, o CNPJ, endereço corporativo, tudo isso são dados de empresa. Rúbia, mas a empresa não tem proteção? Tem, mas em outros locais. A gente tem proteções específicas para empresa. Aqui o nosso bate-papo hoje é a proteção dos indivíduos, tá? Então, os dados pessoais das pessoas. Então, fica até meio redundante, mas acho que é válido para a gente firmar aí o conceito, né? E quando a gente fala nisso, fala, mas como assim uma informação relacionada à pessoa? Tem umas que são óbvias, né? Se a gente pega ali os dados de cadastro, então nome, RG, CPF, tudo isso é dado pessoal, é porque ele está relacionado a um indivíduo, então é mais fácil de enxergar. Mas não é só isso. Então, eu tenho, por exemplo, uma qualificação. Se eu coloco assim, alto, moreno, bonito e sensual, será que é um dado pessoal? Não é um dado pessoal. Mas quando eu vinculo aqui aos meninos, ao Silvano, ao Kleber, ao Adalberto, ao Christian... Primeiramente, seria uma mentira. Imagina, olha lá, né? Então quando eu vinculo aqui esses adjetivos, essas qualidades... Seria um dado fictício. Exatamente. Estamos apenas supondo, ok. Ah, mentira. E aí, então, quando eu vinculo essas qualidades a vocês, aí eu passo a ter um dado pessoal, porque essas informações estão relacionadas a uma pessoa. Então, se eu coloco questões relacionadas, por exemplo, já falei a qualidades, ao seu desempenho, vamos pensar aqui no ambiente de trabalho, né? É uma pessoa proativa, é uma pessoa perfeccionista, ou então tá deixando a desejar, atrasa muito. Tudo isso, quando eu coloco ali numa ficha, ou que, lembrando que esses dados podem estar em qualquer lugar, tanto no ambiente online quanto no ambiente offline. Então, se eu faço anotações, eu sou uma líder e tenho ali a minha agendinha, que eu anoto ali coisas da minha equipe, tá cada vez mais difícil, né? Ultimamente a gente tá muito virtual, mas a gente ainda tem uma gama de profissionais, médicos, que ainda tem aqueles arquivos físicos, né? Assim que você chega, tem aquelas fichinhas, tudo, vale para esse ambiente também. Então, pode ser dado de saúde? Pode ser o que eu gosto. Nossa, a Rúbia adora fazer umas comprinhas. Bom, a Rúbia costuma comprar mais de que dia da semana, né? Que dia que ela consome certos alimentos, que dia que ela gosta de comer uma pizza, que dia que ela tá mais light, ela faz academia, não faz. O que a Rúbia gosta?
E, inclusive, gente, saber o que a Ruby e todos vocês gostam é muito próprio dessa economia de dados, que a gente chama economia a custo zero, entre aspas, né? Porque qual que é o custo zero? Eu não pago para usar a maioria dos melhores aplicativos aí. Então, todas as redes sociais, né, as principais, os aplicativos, tudo de graça. Será que é de graça, gente? Existe alguma coisa de graça, né? Essa nova atualização do WhatsApp, né? Agora, compartilhe os dados com o Facebook. Eles já estão informando isso na nova política deles. E aí, né? Como que fica? Né? Pode? Não pode? A gente já pode até voltar a falar aí da questão do WhatsApp, viu? Mas o fato é, será que essa economia é custo zero? Qual que é o preço disso? Ninguém é bonzinho, né? Como que essas empresas de tecnologia se tornaram as empresas mais ricas do mundo se, entre aspas, vende fumaça, né, gente? Cadê? Qual que é o produto? Né? Você enxerga ali qual que é o bem, qual que é o serviço. É muito difícil para o usuário entender que ele é o produto. Por isso que essas redes sociais, eles querem a todo momento que você fique ali em frente à tela. Porque quem vai pagar é a pessoa que está anunciando, é a pessoa que está buscando o seu consumidor e saber o que ele gosta, saber o que ele quer. Com certeza você vai ser muito mais assertivo na venda do seu produto, na prospecção do seu cliente, né, na oferta dos seus serviços. Então, a população em geral, eu diria para vocês que ainda não entende muito bem esse funcionamento. Então, vir uma lei como essa, eu acho que assim é um ganho. E eu acho que o primeiro mito que a gente tem que derrubar aqui é que a lei de proteção de dados é ruim, porque ela não é. Né, pra gente falar, e eu diria que não é só boa para nós indivíduos, porque para nós indivíduos com certeza não há dúvida que ela seja, mas eu diria até mesmo para os negócios, porque a partir do momento que eu sei as regras do jogo, eu sei qual é a minha responsabilidade, eu invisto em segurança, que é aqui o nosso tema, né, do nosso cast, os ganhos são efetivos, eu tenho mais chances de fidelizar o meu cliente, eu tenho menos risco de incidente, e se a nossa vida, gente, está cada vez mais ligada, né, aos nossos dados, ter essa proteção é uma questão até não só de boa-fé, de ética, mas até de sobrevivência, porque pessoas que têm incidentes relacionados aos seus dados. E claro, a gente tem dado de tudo quanto é tipo, eu estava explicando, pode ser minhas fotografias, né? Quem não tem as fotografias no seu celular, por exemplo? E se vaza isso, né? Tem momentos íntimos de vida, e olha que eu não faço nenhuma situação aí que me exponha além do necessário, vamos deixar isso aqui bem claro, tá? Nada contra também quem faz, mas tem que saber que é um risco grande, né? Os nudes da vida, e enfim, quando né? eu fazer uma pergunta, eu acho que é sobre isso, né, Adalberto? Sobre nudes? Tá bom, vamos lá. É importante a gente se preocupar com as coisas Nos aí, poupe, Adalberto, nos poupe. A gente, falando de 2 pontos. As fotografias, as pessoas têm as fotos e tiram com outras pessoas. A partir do momento que eu vou lá e tirei uma foto, enfim, com o Silvano, eu sou responsável por esse dado, porque querendo ou não, ele é identificável. A gente só precisa lembrar que a lei de proteção de dados, ela não se aplica ao tratamento de dados feito por pessoa física para fins não econômicos. O que é isso? Vamos tomar cuidado para a gente não confundir. Se eu sou uma pessoa física, uma pessoa natural, né, um ser humano, que eu tenho uma atividade econômica e eu trato dados para vender, sei lá, o artesanato que eu faça, né, a lei de proteção de dados se aplica. Se eu uso ali os aplicativos para vender e tal, se aplica a lei de proteção de dados. Mas eu, Rúbia, que tenho o meu álbum de fotografia da família, né, que faço uma lista de convidados para ir na minha festa, não tá dando para dar festa, mas quando dava, né, a gente não faz uma lista, põe dados, né, explica ali e tal, às vezes idade, né, porque quem faz festa infantil precisa da idade, não sei o quê. Eu faço um tratamento de dados, mas não é para fim econômico. Por exemplo, você me falou de uma foto que eu, pessoa física, coloco na minha rede social para falar, sou amigo do Christian, do Adalberto, do Silvano, do Kleber e tal. Essa foto não tem fim econômico.
né? Então, não se aplica a A lei não de ser que eu proteção coloque de uma dados. foto com o Adalberto, porque como o cara é artista de televisão, apresentador, Entendi. aí tem fins econômicos, né? Então, mas aí, Christian, entra em outra proteção, que é o direito de imagem, que é o que eu ia explicar. Não é lei geral de proteção de dados, mas não quer dizer que não tenha proteção. A nossa imagem tem proteção. Então, o correto a partir de agora é falar, gente, olha, eu vou tirar uma foto, eu quero pôr na minha rede. Se vê algum problema nisso, posso colocar? Eu brinco até com meus alunos, gente, vamos fazer uma foto, por exemplo, da turma. Quem não quiser participar, não quiser ir para as redes, não vem para a foto. Eu até brinco, se sorriu, deu o consentimento, se não sorriu, né? A gente vai brincando com isso, mas, gente, a gente precisa melhorar essa cultura, porque as pessoas estão muito invasivas, né? Quem já deu festa ou fez alguma coisa sabe como é delicado. Às vezes você faz um negócio intimista, nem era festa, era um churrasco de família, alguém vai, publica e posta. Aí a pessoa fala, nossa, não me chamou, ai, foi excluído aqui da celebração, e às vezes nem era nada. Quem nunca passou por isso, né? Ou então, coloca você numa foto e você tava sem máscara, não fez distanciamento, sei lá, qualquer situação, né? Pegando aqui no nosso exemplo de pandemia. Mas fato é que a gente precisa criar essa cultura de perguntar não ofende, principalmente para as crianças, viu, gente? Porque tem muita gente tirando foto de um filho dos outros e colocando nas suas redes, e as crianças, elas merecem uma proteção especial. A Lei de Proteção de Dados está atenta a isso, né? Existe um tópico específico do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, e ela fala que tratamento de criança, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente até 12 anos, só com consentimento dos responsáveis, né? Então, esse negócio de ficar colocando foto de criança, porque, gente, eles precisam de proteção. Hoje em dia, a gente precisa entender que essa sociedade da informação, você não tira uma foto tão fácil da internet. Mas você fala, mas é só excluir, será? Alguém já copiou, já coletou, já compartilhou, já está em outro lugar, já deu print, já salvou, já baixou. Então a gente tem visto assim muita exposição de criança e adolescente. A gente tem que lembrar que por mais filho seja uma coisa que a gente ame, não é a gente. Eles têm uma individualidade. Ou seja, doutora, o café com segurança corre muito risco. Muita do coisa bullying. que não é mais aceita pela Temos fotos do sociedade. Silvano de adolescente que não podem ser mostradas. Vou ter que dar uns termos aí pro pessoal assinar para participar do café. E essa questão que você disse do identificável, porque uma coisa, ok, o dado é aquilo que é identificado, perfeito, né? Fácil. Agora, quando a gente fala que o dado pode ser algo que permite a identificação, a lei não deixa muito genérico e não corremos o risco de, na realidade, a LGPD acabar não trazendo todos os benefícios esperados, exatamente porque, de repente, a gente vai caminhar para um lado de discussão jurídica, de um monte de coisa, por conta desse identificável, porque de repente eu posso achar que algo é identificável e outra pessoa não. Varia de interpretação, né? Eu não sei se eu vejo tanto assim dificuldade em relação ao conceito, mas uma verdade é que a nossa lei acabou escolhendo o que a gente chama o conceito expansionista. Muitas leis de proteção de dados param no identificável, né? Ao escolher identificável, a lei quis ser altamente protecionista a nós indivíduos. Então, tudo que é dado, se eu já identifique prontamente o indivíduo ou se eu posso identificá-lo, já tem a proteção da lei. Vamos tentar entender um pouco melhor esse identificável. Por exemplo, uma placa de carro, né? Será que a placa de carro é um dado pessoal? E a nossa resposta, todo bom advogado, nossos colegas advogados que estão assistindo, sabem que a gente adora dar uma respostinha que é depende, né? Depende de muitas coisas, né? Por que depende? Porque se eu, na consulta dessa placa, eu chegar uma pessoa jurídica, já não é dado pessoal, né? Mas se eu chegar uma pessoa física, é um dado pessoal. Outra questão muito comum hoje em dia, geolocalização. Se você olhar, a geolocalização por si só, em tese, ela não identificaria um indivíduo, né? Mas ela pode tornar um indivíduo identificável. Vamos supor que eu moro numa casa, não moro em prédio, moro em casa. Tudo bem que eu moro com mais pessoas, mas vamos supor que eu moro sozinha. E se a geolocalização ela é precisa a ponto de identificar a minha residência, e só eu moro lá,
vai ser um dado pessoal que já me identifica, né? Eu vou conseguir chegar até a Rúbia pelo endereço dela, vou saber que ela é a única pessoa que mora, eu consigo saber quem mora naquele local, já cheguei à Rúbia, já tornei a Rúbia identificável, né? E aí você fala, mas não é complicado isso? Sinceramente, eu sou do grupo dos que são favoráveis à lei de proteção de dados, e inclusive defendo que quem não é favorável não entende a lei, até mesmo as empresas, tá? Vou te dizer por quê. Não quer dizer que antes da lei de proteção de dados a gente não tinha proteção de dados, está lá na Constituição desde 1988. Só que a proteção de dados que está lá na nossa Constituição, a sociedade de 88 é a mesma que agora? Não, claro que não, a gente não tinha esse boom de internet, tecnologia. Todos nós aqui, embora os meninos sejam muito novos, viu gente, eu acho que não tem nenhum nativo digital aqui que já nasceu nessa era de sociedade de dados. Você, né? O Christian é o único já nasci que é com Facebook, Instagram, né? Já nasceu nas redes, com celular, com iPhone, já tá tudo aí. Mas a verdade é que nós não tivemos celulares quando nós nascemos. E quando tivemos, passamos a ter o celular, ele só ligava mesmo, né? Era a função auge dele, né? Hoje em dia, o que a gente menos faz é ligar com o celular, né? A gente geralmente faz tudo. Meus documentos estão no meu celular, minhas memórias, eu acesso o meu banco, eu pago coisas com o meu celular, eu me identifico com o meu celular. Então, assim, é outra sociedade. Mas a Constituição, ela tinha proteção de dados. Qual proteção de dados? Privacidade, intimidade, imagem, sigilo de dados, porque fala sigilo da comunicação, dados, né? Só que, gente, quando a gente fala isso, são conceitos altamente abertos. Eu dou praticamente um cheque em branco para um magistrado ao olhar a minha atividade de startup, essa coisa revolucionária e tal. Eu dou muito poder para ele dizer se eu posso fazer o que eu quero fazer ou se isso viola a privacidade, a proteção de dados pessoais. A partir do momento que eu tenho uma lei que fala a regra do jogo e que aumenta as bases legais para tratamento, a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes da lei de proteção de dados eu tinha hipóteses muito restritas e muito em volta do consentimento. A lei de proteção de dados, ela explodiu essas bases legais. Nós temos 10 bases legais, né? Só que ao mesmo tempo que a lei te dá mais liberdade, porque ela fala, olha, não vai ser mais consentimento, porque, gente, vamos combinar, nessa sociedade da informação, não dá para eu ficar parando as máquinas que já estão se conversando entre si, produtos inteligentes, inteligência artificial, robótica, tudo. Não dá para eu parar essas máquinas e falar, não, agora eu preciso de um consentimento. Então, assim, a lei, ela, na verdade, dá mais liberdade. Então, é diferente do que o pessoal está pregando. Só que quando você vai crescendo, né? Você vai tendo mais liberdades, tem o lado bom e o lado ruim. É ótimo ter liberdade, é ótimo poder fazer com dado o que eu achar que eu tenho que fazer ali dentro de umas questões, mas eu te dou responsabilidade. Vou falar, olha, empresa, você quer tratar dado pessoal? Primeiro, segurança. Olha aí, vamos puxar lá a sardinha para o nosso lado, porque a área de segurança subiu. Até então, segurança era melhores práticas, com exceção dos bancos, porque tinha lá resoluções específicas voltadas à segurança no ambiente de banco, de operações financeiras, então obrigação regulatória acaba tendo mesma força assim, de lei para esse setor, mas excluído esse setor do banco, o fato é que segurança era melhores práticas. Você deveria investir em segurança? Óbvio que sim, é proteger o seu negócio. Mas e se eu não investisse? Tudo bem, estou assumindo o risco. E hoje, pela lei, ela é obrigação legal. O tratamento de dados pessoais será irregular se não comprovar que há segurança, porque não há proteção de dados pessoais sem segurança. Então é um ganho para nós, porque a lei fala, olha, gente, eu não quero ter que indenizar quem foi vítima, eu quero evitar o incidente, né? A lei exige de você boa fé. Então, se você está dizendo que está tratando dados para, sei lá, analisar se a pessoa tem algum tipo de problema de saúde, né? Enfim, você não pode tirar esse dado do contexto e falar, essa pessoa está precisando, enfim, de um convênio XYY, ou se não, olha, essa pessoa vai ficar doente, eu não vou vender aqui, ou vou vender muito caro aqui o convênio para ela, porque ela vai ficar doente.
coisas do tipo. Eu não posso enganar as pessoas. Então, se eu estou falando que eu estou tratando dados para isso, tem que ser respeitada a finalidade. Então, a lei elege 10 princípios. Né? Dentro desses princípios, justamente saber a finalidade. Porque antes a gente tratava dados, sei lá, nem sei, vai pedindo dados aí, a gente vai acumulando aquele monte de dados que às vezes eram desnecessários para a nossa operação. Mas vai saber, vai que um dia que eu precise, né? Então tá aí. A lei fala não. Necessidade, um dos princípios, eu preciso tratar dados limitado ao mínimo necessário para aquela atividade de tratamento. Então isso promoveu uma necessidade de autorreflexão, né? Para que eu preciso dos dados, qual a finalidade, a necessidade, o tratamento de dados tem que ser compatível, tenho que investir em segurança, mas tenho que prestar contas. Né? Quem é o pessoal do compliance aí sabe que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então não basta assim falar, não, mas aqui a gente faz tudo certinho. Tá bom, mas você vai ter que mostrar que faz tudo certinho. E mostrar que faz tudo certinho, muitas vezes é dar essa transparência, ter um registro das suas operações de tratamento de dados, que é uma obrigação legal. Porque às vezes eu tenho vários clientes que eu chego e falo, doutora, eu nem trato dados aqui. Eu falo, então, mas você tem empregados? Tenho. Ah, então você trata dados pessoais. É impossível uma empresa que tem empregados não tratar dados pessoais. Porque às vezes a gente pega uns âmbitos assim que você fala, gente, de fato, o tratamento de dados pessoais não é o core business, né? Não é o coração da empresa. Mas isso quer dizer que ela não trate dados pessoais? Impossível. Quando eu participo desses mapeamentos de dados, o assessment, né, que é o nome que a gente usa, quando tem um fluxo ali que fala não tem dados pessoais, aí que eu levanto a minha lupa, né? E falo, que duvido. Quero fazer reunião aqui com esse pessoal para ele me explicar se não tem mesmo, né? Porque, gente, muito difícil não tratar dados. O mínimo, né, tem. Além de necessidade, a gente poderia listar os 10 princípios. Então, vamos lá. A gente já falou, então, da finalidade, da necessidade, da adequação, né? Da segurança, que é uns princípios, estou no quarto, né? Só pra gente não se pensar. Já falamos de transparência, que é o quinto. Prevenção é um dos princípios, então, além de segurança, não adianta falar, bom, agora eu investi em segurança, acabou, não preciso mais. Não, prevenir. Então, você tem sempre que ir lá revisitando, vamos dizer assim, se está adequado àquele meio de segurança. Então, prevenção é um dos princípios também. Um negócio interessante é o livre acesso. Então, por mais que às vezes eu não precise do consentimento, é um dos princípios que eu dê acesso ao titular sobre os dados que são coletados sobre ele. Então, ele pode, assim, ter consulta facilitada e gratuita. E aí, o que isso quer dizer? Eu posso já ter um ambiente, por exemplo, no site, que eu já coloque ali as informações que eu guarde daquele usuário, ou então esse usuário tem o direito, inclusive é um dos seus direitos, de entrar em contato comigo e pedir informações, né, que dados pessoais meus que estão ali armazenados. Um outro princípio, que pela minha conta é o 7º, mas vocês vão me ajudando aí, é a qualidade dos dados. Porque, gente, dado desatualizado é problemático em muitos contextos, né? Vamos tentar pensar em que situação que um dado desatualizado é prejudicial. Bom, eu tenho vários exemplos, mas um exemplo, vamos supor que você está grávida e quem está grávida já passou por isso, sabe que hoje nós temos serviços especializados para você ver a formação do bebê, que mês que tá, né, o que desenvolveu. Mas vamos supor que, enfim, você já teve esse bebê e você não consegue se descadastrar dessa lista e você fica recebendo ainda informações. Ou pior, se infelizmente você teve um aborto no meio da gestação e ficar recebendo aquelas mensagens, pode até ser uma situação psicológica ruim, né? Pensa, você já não tem mais aquela gravidez e toda vez você ficar recebendo e-mails falando, olha, você tá grávida no mês tal e nesse mês desenvolveu isso, aquilo. Então, a qualidade dos dados é uma forma de você manter a realidade daquela pessoa. Se você mora em áreas de risco, a gente sabe que alguns aplicativos não atendem em determinadas áreas. Então, se você mudou de endereço, você precisa informar para ter acesso ao serviço e muitos outros exemplos que eu poderia passar aqui para vocês também. Um outro princípio legal, né, que tá ali legal, além de ser legal porque é legal para nós, mas porque tá na lei, é a questão da não discriminação. E isso é legal, né? Por quê? Porque eu não posso
fazer tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos e abusivos. Então, por exemplo, eu não posso, em determinadas situações, perguntar ali coisas sobre a sexualidade de uma pessoa para falar, não, aqui a gente não contrata alguém que, enfim, tenha esse tipo de orientação sexual. Então, você coletar dados, né, para fins discriminatórios, tem lá, é um dos princípios proibidos, então, o princípio da não discriminação. E o 10º, então, a gente teria ali a questão da responsabilização e prestação de contas, né? Primeiro, os agentes de tratamento passam a responder ali pelo tratamento de dados que realizam, porque a responsabilidade, ela inclusive está expressa na própria Lei de Proteção de Dados, e além disso, você precisa demonstrar que adota essas medidas eficazes e capazes ali de comprovar a observância do cumprimento das normas, a eficácia. Então, por isso que aquelas políticas de privacidade, você ter ali, então, os disclaimers, que você explique para o seu usuário o que acontece, atender aos princípios. Tanto que o Christian até colocou a questão do WhatsApp, que gerou uma polêmica, você veja, né? Gente, esse compartilhamento, vamos combinar cá para nós, que ele já acontecia, né? Mas fato é que a lei entrou em vigor e a lei exige que você dê transparência, e ao dar transparência, porque vamos dizer que isso já era feito, né? E, enfim, deu todo esse rebuliço, a gente viu o que acabou acontecendo. E aí a discussão que vem, mas pode fazer, né, uma situação dessa, esse compartilhamento? Eu acho que é interessante a gente tirar um outro mito aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que nós temos 10 bases legais para tratamento? O que são bases legais? São as autorizações para tratar dados, os fundamentos que estão na lei que autorizam a pessoa, né, física ou jurídica, enfim, a tratar dados, tá? E o consentimento não é a única base legal. Então, esse é o outro mito, já que a gente está desmitificando aqui a LGPD, é que não é só consentimento. O consentimento aceita tudo, né? Então, se você pedir consentimento e a pessoa autorizar, eu vou vender os seus dados na barraquinha, e se a pessoa autoriza, ok, né? Então, o consentimento, ele é apto a validar qualquer operação de tratamento de dados. Só que o consentimento, meus queridos, pela Lei de Proteção de Dados, ele é um consentimento muito exigente. Por que ele é um consentimento exigente? Porque ele tem que ser livre. Então, eu não posso ser forçada a consentir. Se eu só estou sendo forçada a consentir, já não é um consentimento livre. Então, você fala, ou você consente aqui, funcionário, que eu vou usar a sua imagem, ou você não trabalha aqui. Qual é o consentimento, né? Mesmo assim, o WhatsApp, ou você consente ou você não pode mais usar minha ferramenta. E aí vira polêmico, né? Porque será que ele poderia fazer isso? Se a gente analisar a atividade do WhatsApp, muitos desses compartilhamentos de dados, a gente até falou aqui da economia a custo zero, né? Mas não é custo zero porque ele vai vender seus dados a pessoas que queiram comprá-los, né? O perfil para oferta de produtos. E para esse tipo de situação, entre aspas, venda de dados, né, a base legal é o consentimento. Então, assim, né, é difícil você entrar em outra base legal. Quem lê aquelas 10 páginas de política de privacidade? Dá o aceite e vamos usar o WhatsApp. Agora, né? esse é um ponto, Rúbia. O quanto... Assim, eu também entendo que a lei ela é positiva, mas também entendo que dificilmente se acerte na primeira vez. Então, certamente, ela vai demandar alterações e melhorias ao longo do tempo. Já mudou muito, viu, Adalberto? Só pra você saber, se você entrar na lei, você vai ver que ela é toda arriscada. Assim, é difícil ser profissional de proteção de dados. Agora, um receio que tem em algumas regulamentações é a gente vitimar o empreendedorismo, os negócios, né? Uma coisa é a gente ter consciência, a gente ter mapeado isso e quem usar ter responsabilidade. Mas em isso acontecendo, usar não é ilegal e que gere business mesmo, entendeu? Porque isso que é o que tem que acontecer, né? Isso é o que é saudável para a economia, né? Não pode gerar, ou pelo desconhecimento das pessoas, pelas melhorias que ainda precisam acontecer na lei, ou pelo cenário brasileiro até de ter adotado uns pontos de darem margem para mais discussões.
Isso não pode afetar de alguma forma a realização de negócio, fazer as pessoas ficarem muito mais reticentes e ir contra a produção de negócios e as pessoas se arriscarem mais nos seus negócios, na sua visão? Vamos lá, polêmica, momento polêmica, né? Tchau, cadê a galinha aqui? Cadê a secretária? Né, mas momento polêmica. Por quê? Porque na verdade não, Adalberto. Fundamentos da lei, embora seja ali o respeito efetivamente à privacidade, à autodeterminação informativa, mas eu quero destacar aqui para vocês 2 fundamentos importantes relacionados ao desenvolvimento tecnológico e econômico e inovação que estão expressamente mencionados na lei. Tá? A livre iniciativa e a livre concorrência são fundamentos previstos na lei. Quando a gente fala em fundamentos, para quem é operador de direito, né, e quando eu falo operador de direito, não só advogado, mas principalmente o juiz, que é quem vai dar a palavra final em muitos contextos, os promotores que estão aí entrando com inquérito, com tudo, mas pensar até no próprio juiz, que é o que vai dar a palavra final ali, né? Ele não pode esquecer que, embora eu venha proteger dados, ele não pode esquecer que tratar dados é importante e é também em prol da economia, que a inovação, ela eleva o país a outros patamares, né? O desenvolvimento tecnológico, ele é benéfico para a sociedade, nós todos, todo mundo fala, mas quem quer ficar sem usar o WhatsApp? Quem quer ficar sem usar as redes sociais? Quem acostuma não usar mais celular? Dá, quem quer ir lá pegar fila no banco? Ninguém, né? Então, assim, gente, o avanço, ele é excelente. E quando você vai analisar certas atividades, por isso que eu falei, a lei, ao contrário, ela dá liberdade, mas ela vai exigir responsabilidade de vocês. E nós temos ali algumas bases legais, né, que elas são próprias para esse mercado de inovação, de desenvolvimento, e eu diria aí o legítimo interesse, né? O legítimo interesse, que é, vamos dizer, um coringa ali dentro das bases legais, mas que também exige muito mais responsabilidade, porque você tem que ter relatório de impacto, você tem que ponderar até que ponto aquele legítimo interesse de inovar ele pode prejudicar os direitos individuais, mas ele tem uma base legal própria para as atividades de inovação, inteligência artificial, machine learning, enfim. A gente tem bases legais para isso, tá? Só que assim, por exemplo, nessa questão do WhatsApp, né, que você falou, aqueles termos de usos enormes, ninguém lê, a lei proíbe isso, entendeu? Já não pode mais ter documentos que não sejam claros, que só fica rodeando e você não entende nada. E eu vou te dizer que isso do WhatsApp, talvez a falta de ser um pouquinho mais claro do que vai ser feito esse compartilhamento gerou uma instabilidade aí nos usuários que acabaram migrando para outras plataformas concorrentes, como o Telegram, né? O Telegram, eu mesmo recebi aqui uma notificação que teve não sei quantos milhões de usuários aí nos últimos dias, coincidindo com esse anúncio do WhatsApp. Então, quando eu falo que tratar dados devidamente também é uma forma de você trazer uma vantagem competitiva, porque se você não tratar, você espanta os seus usuários que vão para o concorrente. Só que aí você me falou, bom, Rúbia, mas e aí? Como que o empreendedor faz? Porque quem vai pagar isso? A gente já falou que, né, na economia de dados o produto é você. Qual seria a alternativa do WhatsApp para ser efetivamente um consentimento livre? Será que o consentimento livre então não usa o meu serviço, né? Já que o WhatsApp, se a gente pega assim, esses aplicativos de mensagem, até que ponto eu tenho um concorrente à altura? Até que ponto eu tenho a escolha de não usar? Quem consegue viver hoje sem o WhatsApp, até para fins de trabalho, para fins de negócio, para tudo, não só por diversão dos inúmeros grupos que a gente participa aí, estudo e todas as finalidades, mas não dá mais para viver. Então, qual seria uma alternativa que a própria lei americana, né, do California Privacy Act, que o sistema americano ele é diferente do nosso brasileiro, que é de muitas leis. Lá não quer dizer que eles não tenham proteção de dados, mas são locais, né? A gente tem muito mais o direito dos costumes do que aqui positivado, né, escrito na norma e tal. Mas lá tem normas que dão alternativas. Bom, você não quer consentir utilizar os seus dados, então você vai pagar pelo serviço. Seria uma alternativa, porque também não dá pra falar, não, eu não quero que use meus dados, mas também não quero pagar, mas também, então você quer o que mais? Eu também, né? Eu quero muitas coisas, eu posso fazer uma lista aqui de coisas que eu gostaria, né? Então também tem pessoas que falam, bom, não vou dar o consentimento, não quero que use e tal, mas e aí, né?
Então, assim, eu acho que você, enquanto empresário, enquanto empreendedor, você precisa começar a pensar em alternativas, né? E, assim, ser um pouco mais direto, mais transparente com o tratamento de fase. Porque isso de compartilhamento de dados no grupo, talvez alguns tipos de compartilhamentos que vão ser feitos pelo WhatsApp se enquadrem no legítimo interesse. Sei lá, porque eu tenho uma nuvem que eu quero usar compartilhado, mas não é para usar para fins comerciais. Aí não é consentimento, por exemplo, a base legal. É que a gente não ficou sabendo exatamente. Aí depois ele veio a público para falar, não, gente, não vai acessar o teor da mensagem, isso é criptografado, é só sua foto, seu perfil. Então, assim, nessa instabilidade, aí começa o movimento manada, né? O movimento manada que as pessoas nem sabem o que tá falando. Ah, meu WhatsApp vai passar pros outros, vai passar minhas mensagens, vou parar de usar. Então, assim, tem muita gente que entra nesse embalo, não lê assim além da manchete, né? Eu convido vocês, nessa sociedade da informação, a ler além da manchete. Vocês vão se surpreender, né? Que muitas vezes eu poderia ficar aqui dando vários exemplos de efeito manada, de pessoas que entram em campanhas, que viralizam. Teve uma recente que eu nem vou entrar para não dar polêmica, mas que não vê exatamente o que aconteceu. E aí acaba gerando isso. Então, Adalberto, respondendo a sua pergunta, é claro, o empresário ele vai ter que pensar em alternativas, porque o consentimento precisa ser livre. E em alguns contextos, como o WhatsApp, em outros eu acho que ok, ou você usa o meu serviço nesse contexto, ou não vai usar. Se é um serviço que não é talvez essencial, como a gente já pode afirmar que o WhatsApp é um serviço essencial, né? Então poderia essas empresas falar, não, ou você aceita assim ou não presta o serviço, não. Hoje em dia, aplicativos de mensagens, internet já é uma necessidade humana. Claro, não tenha dúvida. Agora, você entende que quem tem que tratar isso é a lei ou é a decisão estratégica do business da empresa? Por exemplo, essa tomada de decisão de, se você não aceitar, você não usa a minha ferramenta. Você entende que a lei precisa entrar nesse nível de ela tratar isso, isso ser tratado num viés jurídico, ou isso é uma decisão estratégica do business, se o WhatsApp quer fazer isso ou não? Então, Adalberto, essa que é a questão. A lei já trata isso. A questão é que tudo no campo do direito, se direito fosse fácil, não precisava de nós advogados, né? Vamos combinar que a verdade é essa. Às vezes a interpretação é isso. Pode ser que um juiz entenda que não pode ser feito dessa forma, isso não é livre. Porque falar o que é livre, o que é livre? É livre e você é livre porque se você não quiser, você não usa. Ok, então eu sou livre, ninguém pôs uma arma e falou, vai, usa o meu aplicativo e eu vou compartilhar. Não. Então pode ser que um juiz entenda que há liberdade, porque de certa forma você pode não usar e usar um concorrente. Você usa se quiser, né? Porém, talvez autoridades mais protecionistas possam dizer, não, isso não é liberdade, como eu te disse. Liberdade é eu poder usar um aplicativo que é essencial de outra forma, ainda que seja sem o meu compartilhamento. Porque na Europa, que as autoridades estão já mais atuantes, o WhatsApp não lançou essa forma de obter o consentimento. Então, assim, qual vai ser a pegada que nós vamos adotar aqui no Brasil? Ainda não dá para saber, mas a lei já permite ao empresário ter decisões. E eu diria para vocês que esse tipo de questão que envolve, vamos dizer, praticamente toda a sociedade brasileira, para não dizer a sociedade mundial aí, né? Não se resolve individualmente. Então, eu, Rúbia, vou me insurgir quanto a isso? Não. As autoridades têm que chamar esses players de mercado, essas aplicações e conversar sobre isso, até que ponto isso pode ser feito, não pode ser feito, mas fato é que da forma como está, tem respaldo na lei. Tem respaldo, né? Porque assim, é a forma que ele escolheu para pedir consentimento. E aí nós vamos entrar numa discussão que é jurídica, se essa forma de pedir consentimento, ela é legítima. Doutor, dentro disso, na forma de pedir consentimento, eu tenho falado com muitas agências de publicidade que trabalham com geração de leads, né? Eles estão pegando os dados das pessoas que estão disponíveis no LinkedIn e têm usado isso para fazer telemarketing, e-mail marketing, esse tipo de ação. E falar, se está no LinkedIn, eu posso usar. Eles têm usado esse argumento. É assim mesmo? Ele deu consentimento porque colocou no LinkedIn, então pode receber ligações de empresas fazendo telemarketing, isso é liberado a partir do momento que os dados estão abertos no LinkedIn? Então, Cristi, isso ainda é uma zona cinzenta da lei, isso vai até em questões que a gente precisa entender um pouco melhor. Tem certas dúvidas que eu vou te responder aqui,
Mas a gente precisa entender exatamente a casuística, né? Por que eu estou te dizendo isso? No LinkedIn, de fato, muitos dos dados pessoais lá constantes, eles foram tornados públicos pelo próprio usuário. Então, o usuário deixou público. Pelo que você está me dizendo, não é aquela situação que o LinkedIn monetiza esses dados. Está falando do dado que o próprio usuário tornou público. Exatamente. Ali, né? Quando a gente tem essa situação do usuário que torna público os seus dados, a gente vai entrar num outro aspecto, que é qual é a legítima expectativa do usuário que tornou público aquele dado. Então, o respeito da finalidade. Se a gente está diante de uma rede social, você mencionou o LinkedIn, mas poderia ser qualquer outra, qual que é a legítima expectativa de um usuário daquele tipo de aplicação? Então, qual o telemarketing nós estamos falando, né? Se eu sou ali, por exemplo, alguma empresa de coaching e é uma rede social de carreiras, existe um legítimo interesse aí meu? O que é legítimo interesse do controlador, né? Que a gente ainda nem entrou nos agentes de tratamento, mas o controlador é aquela pessoa que trata dados e compete a ele as decisões sobre o tratamento. Então ele vai decidir qual é a base legal, onde ele vai guardar o dado, como que ele vai investir em segurança, que transparência que ele vai dar e tal. Bom, o que é esse legítimo interesse do controlador? Alguém duvida que ter lucro é um legítimo interesse da empresa? Alguém duvida que a prospecção de cliente é um legítimo interesse, né? Só que lembra que eu falei para vocês que ao mesmo passo em que o legítimo interesse, ele dá muita liberdade, ele exige ali que você faça uma proporcionalidade com os direitos individuais das pessoas. Que aí entra nessa expectativa do usuário, né? Se eu estou entrando em contato para vender um produto que faz sentido talvez em relação àquela coisa, e o usuário fala, desculpa, onde você obteve meu dado, vai ser um direito dele saber. Então você, enquanto empresa, você tem que ter o registro das operações de tratamento de dados, porque você vai ter que colocar numa coluna lá que aquele dado foi obtido no LinkedIn. Essa é a origem dos dados, por exemplo. Tá? Então, primeira pergunta, o usuário fala, aonde que você obteve meus dados? Você mesmo forneceu lá no LinkedIn, por exemplo. Você fala, não, eu não quero receber ligações assim. Você vai ter que respeitar, né? Então, você não pode, como a gente acabou de ver uma decisão recente, que a pessoa nem tinha relação com a dívida. Então, sei lá, a matéria não fala se ela era parente da pessoa, o que era, mas era assim, alguma empresa de cobrança ficou cobrando, fala, uma dívida de terceiro. Então, imagina você que não deve, você já fez tudo para tirar o seu telefone daquela lista de cobrança e a pessoa ligava, o processo ela fala 30 vezes por dia. Então, assim, gente, lembra a qualidade dos dados? Você atendeu uma vez? Não, eu não sou a pessoa, não conheço, ok, passar bem. A pessoa precisa respeitar, porque isso é do convívio de sociedade. Agora, você fazer um robozinho para ficar ligando 1000 vezes para a pessoa, ou liga e desliga, a gente não aguenta mais essas coisas. Então, o negócio vai precisar ter limites éticos. É isso que a gente fala, e por isso que a lei é benéfica. E é bom para o negócio ficar um robô ligando para alguém que não tem relação com a dívida? Só vai perturbar. Então, imagina você, quantos de nós já passamos por isso? Você está numa relação de negócio. Eu mesmo já falei, anota aí que eu não quero esse produto, por favor. Já me ligaram 10 vezes, eu já falei que eu não quero. Né? E a pessoa segue ligando. Então, Christian, Dalberto, a gente vai ter que ter algumas modificações. E isso vai demandar até para o empresário também ir buscar outras formas do negócio. E eu acho que o projeto de adequação e que a gente tem, esse projeto de adequação é um projeto multidisciplinar que envolve não só a consultoria jurídica, eu diria que a consultoria jurídica é extremamente relevante por conta de entender risco. Porque assim, veja Dalberto, veja Christian, veja Kleber, veja Silvana e todos vocês que nos ouvem. Risco não quer dizer que o empreendedor não vai correr o risco, mas ele precisa saber que ele pode ter uma consequência. Então, ao fazer isso, o WhatsApp sabe, por exemplo, o risco que ele está correndo, mas talvez valeu a pena, né? Porque pode ser que seja aceito, pode ser que eu não tenha problemas, pode ser que eu consiga o cliente, né? Então, assim, esse é o desafio, e o projeto de adequação à lei de proteção de dados, ele vem para harmonizar tudo isso. Eu vou conhecer riscos jurídicos, eu vou ter o certo é que esse projeto seja um projeto multidisciplinar, então, adequado aos riscos, respeitando segurança e talvez
uma visão, por que não, até de marketing, de nova forma de fazer negócio, porque eu diria para vocês que as agências de publicidade, elas já se movimentaram muito nesse meio para, vamos dizer assim, limpar bases, melhorar bases, dar mais transparência. Então, olha, você quer ter esse ingresso gratuito, você já saiba que eu vou compartilhar. O preço vai ser eu poder compartilhar com os meus parceiros. Não quero. Ok, pago o ingresso. Entendeu? Então, assim, a própria sociedade também vai ter que entender, só que tem relação com essa legítima expectativa, como nós já vimos. Não faz sentido um aplicativo de lanterna querer acessar minhas fotos. Qual que é a expectativa? Então, pode ser que eu, como usuário, fale, opa, não quero esse aplicativo. Mas, sei lá, um aplicativo de trânsito, esses que a gente usa, querer saber minha geolocalização, faz sentido, né? Ele precisa saber onde eu tô, né? Um aplicativo de transporte, ele precisa saber onde eu tô, faz sentido ele coletar a minha geolocalização. Se eu não der, eu vou ter que ser alertado que eu não posso prestar o serviço. Como que o motorista vai... Sabe assim? Então, eu falo, a gente vai ter muitos problemas, muitos desafios, vamos, mas eu diria assim, vai ser os primeiros anos, né, 5, 10 anos, até a cultura de proteção de dados internalizar. Porque hoje a gente tem uma cultura de exposição e a gente vai vir numa cultura de proteção de dados. Momento mergulhando no conhecimento. Rúbia, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Ah, que legal, vou fazer tudo ao mesmo tempo, né? Se a gente está falando de lei de... Adoro, né? Se a gente está falando de lei geral de proteção de dados, gente, não tem como a gente não indicar os 2 documentários do momento relacionado ao tema, que é o Dilema das Redes e o Privacidade Hackeada, né? Porque nesses 2 documentários vocês vão conseguir entender o porquê de uma lei de proteção de dados. Para não dar o spoiler aqui para quem, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, fica aqui o convite para assistirem, mas eu tenho certeza que vocês, ao ouvirem dos desenvolvedores, que eles próprios, né, não é para você sair dos documentários e falar, não quero ter mais aplicativo, não, mas você precisa ter consciência, porque aí você começa a não se expor, você começa a querer saber que tipo de dado que está sendo exigido, com quem compartilha, você tem como se opor ao tratamento, que é um dos direitos do titular também. Então, acho que esses 2 aplicativos vão abrir a mente. Para a gente falar de livro, eu acho que livro jurídico, a gente tem aí muitos voltados à lei de proteção de dados, já se tiver, a gente tem o que é coordenado pelo Newton de Luca, pela professora Cintia Rosa de Lima, que é o Direito Internet 4, que é voltado somente à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fui aluna desses professores, são ótimos professores lá na USP, então acho que vale para você entender, quem quiser se aprofundar na Lei de Proteção de Dados, né? E a gente tem livros também que é para a gente entender essa nossa sociedade, né? Homo Deus, Homo Sapiens, aí para a gente ler, né? 21 lições para o século XXI, eu estou na trilogia aqui, para a gente começar a abrir um pouquinho a nossa mente. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento Passo do Gigante. Rúbia, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele teu momento na vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante da Rúbia Ferrão. Passo do Gigante da Rúbia Ferrão, sem sombra de dúvidas, foi o meu momento de empreender, né? Quando eu saí ali de vamos dizer, uma carreira estável, porque muitas vezes a gente fala, você é doido, né? Tava ali já vamos dizer, num escritório que era renomado ali na área, estava bem, enfim, realizada profissionalmente, com perspectivas de crescimento, com uma boa remuneração, sabe assim, tudo fechando. Como assim empreender? Você é louca, né? Nessa sociedade tão difícil de empreender.
Então, realmente, ali eu acho que foi o meu passo do gigante, né? Então, escolher empreender foi o que testou todas as minhas habilidades emocionais, intelectuais. Eu acho que você tem que se preparar para sempre isso, né? Desde antes, durante e depois. Então, eu acho que esse é um ponto. Você tem que analisar como que está a nossa economia, um pouco as perspectivas, planejar, que o brasileiro não tem muito costume de planejar, né? Mas eu acho que, assim, planejar é fundamental para que você possa, então, se organizar e para ter mais chances, vamos dizer, de sucesso. Eu diria para vocês que hoje eu vejo que a minha decisão foi muito acertada, né? Então, você ir conhecendo, assim, os resultados de um trabalho que você efetivamente está ali lidando de frente é muito prazeroso. Tem muitos desafios, todos vocês sabem, empreender não é fácil, por isso que deve ser sim considerado um passo de gigante, né? Então você dar esse passo, sem sombra de dúvidas, na minha carreira, foi o passo do gigante. Momento mergulhando de cabeça. Rúbia, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que a Rúbia mergulha de cabeça? Eu sou aí a fundadora do projeto social Mocidade, que é o Movimento pela Cidadania Digital. Esse é o meu hobby, tá, gente? Ele é o meu hobby. Ele é um projeto social totalmente ainda informal, mas é algo que eu estava começando a investir mais nele, veio a pandemia, deu um trabalho para eu continuar, eu tive que adaptar, dar uma parada, mas ele é, sim, vamos dizer, o meu queridinho da Rúbia não profissional, mas tem relação com a minha vida profissional. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sempre quis ter um projeto social. E, assim, eu tive um professor da faculdade que falava assim, olha, às vezes você quer fazer um projeto social, tudo bem, se você quiser, e usar, sei lá, seu esforço braçal, vamos dizer assim, né, para fazer. Mas, às vezes, vocês estão se formando em direito, vocês podem até utilizar esse seu capital intelectual, vamos dizer assim, para colocar em benefício de quem precisa. Isso eu guardei, por isso que eu falo que professor, às vezes você lança uma sementinha, você nunca sabe, né? Veja, já me formei já faz muito tempo, né? Então, assim, lançou lá meados de 2001, 2002, né? Já faz um tempo. E fato é que quando eu criei meu escritório, isso fortaleceu ainda mais. E aí eu fui assistir uma palestra que um palestrante que é envolvido com essa questão falou, olha, gente, às vezes você não faz um projeto social porque você acha que você tem que parar a sua vida para fazer o projeto social, né? Mas ele falou, não, se você começar a fazer um por mês, um por ano, um por, sei lá, você fez e você já ajudou alguém, né? E eu falei, putz, é mesmo, vou começar. E foi onde eu criei, então, esse projeto Mocidade, que ele foi planejado para ser uma conversa aberta com os jovens sobre tecnologia, né? Atuando com isso, eu vi que muitos jovens estavam se perdendo na tecnologia por não saber como utilizar. E aí eu achava muito cruel, porque eu falava, como assim, né? Se ele soubesse, ele não teria sido vítima, porque a grande maioria dos crimes e ofensas que acontecem na internet, muitos deles, se você tivesse conhecimento, você não cairia. E então, assim, a gente começou a conversar com os jovens e explicar um pouco melhor como funciona esse universo digital. Porque os pais, claro que os pais podem e devem fazer isso, mas os pais, meus queridos, que não são nativos digitais, eles têm dificuldade de entender risco dessa sociedade da informação. E talvez eles não estejam preparados. Eles acham que está lá, na internet está seguro porque está dentro de casa, mas às vezes a internet está dando a chance daquele jovem que não tem maturidade ainda suficiente está fazendo as mais variadas coisas, tanto para se tornar vítima, né? Então, quanto às vezes para ser ofensor, porque está ofendendo todos os amigos, professores, está criando perfil falso. Então, assim, eu comecei a ir em escolas, eu fui em vários lugares, assim, que geralmente seriam pessoas que não teriam acesso a um treinamento, vamos dizer, pago, né, desse assunto. E aí eu criei uma rede social para isso, que é o @mocidade, que tem no Face, tem no Instagram, e a gente fica colocando ali mensagens, mas eu deixo o convite, se vocês têm uma iniciativa aí de jovens, que a gente possa talvez usar e fazer via virtual. Eu queria muito esse ano fazer mais lives sobre o tema, vamos ver, são projetos,
mas eu acho que esse mergulhando fora, embora tenha um certo vínculo, ele não tem relação com a minha atividade, porque eu não ganho, realmente é mais para tentar ajudar um pouco, porque eu acho assim, se um jovem que talvez se colocaria numa situação de deixar filmar um vídeo de nudez, né, que a gente falou, ele parar e pensar, putz, eu assisti aquela palestra, a Rúbia falou que pode ser que depois eu termine o namoro, né, e aí uma pessoa não agir muito legal comigo, ou ainda que não seja assim, fica armazenado no celular, um cracker pode invadir, ou então eu mando para consertar e o cara pega. A pessoa pode se proteger, não quer dizer que talvez ela vai fazer, não vai fazer, mas talvez ela saiba o risco. Lembra que nós falamos do risco? O risco vale para nossa vida pessoal. Às vezes você fala, não, vai valer o risco, vou aí, né? Então a gente vai preparando esse jovem para que ele pense no futuro. Eu quero saber, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Olha, tem as minhas redes sociais, @RúbiaFerrão, eu tô no Instagram, eu tô no LinkedIn, né? Então tem o site do escritório, pffa.com.br. É fácil me achar, viu? Eu tô por aí nas redes. Rúbia, então pra gente finalizar aí esse bate-papo maravilhoso, eu gostaria de pedir para você uma dica prática pra gente passar para os gestores que acompanham aqui o nosso podcast, que acompanham nossas mídias, de como encarar, né, esse desafio de trabalhar LGPD nesse momento. Muito bem, eu acho que a dica prática para adequação da LGPD, porque às vezes, é claro, a gente tem para todos os gostos, é igual o carro, né? Eu tenho o carro popular e eu tenho o carro top de luxo, os dois vão me levar, não vão? No mesmo lugar, mas talvez eu tenha um que eu consiga ter melhor, né? Mais opções e ter mais certeza aí de que tá ok, que tá seguro, né, na minha jornada aí. Mas eu diria pra vocês... Tá com a revisão em dia, né? Pois é, tá tudo em dia. Então, assim, eu acho que se a gente pudesse dar uma dica, é que o projeto precisa começar, que já não é mais projeto, já é necessidade, a lei já tá valendo. Então, primeira dica que eu dou, fazer o registro das operações de tratamento de dados, que é uma coisa que você pode fazer em casa, claro, talvez você não saiba, né? Então, vai ser difícil. Mas o que é fazer o registro das operações de tratamento de dados? Pegar por fluxo em cada um dos departamentos e separar qual dado que é tratado. E lembrando que tratar dados é tudo. Então, o que é armazenado, o que é coletado, o que é compartilhado, o que é eliminado. A gente vai ter que fazer isso, tá? Bom, esse dado, qual é a finalidade do tratamento? É para eu cadastrar o cliente, é para depois, se ele não pagar, eu processar, é para eu oferecer produtos customizados. A gente vai ter que entender a finalidade. Aí vai ter que ter uma base legal, né? Saber a base legal pode ser o ponto mais difícil para você que não tem o conhecimento jurídico, mas veja, se você já fez todo o mapeamento, você chegar isso para um advogado vai reduzir bastante o preço, né? Então, pelo menos entender. Por quê? Porque a base legal é o que vai te dizer que se você falar que é consentimento, por exemplo, a gente tem que criar documentos para esse consentimento, que pode ser um opt-in, pode ser, sei lá, uma declaração propriamente dita de um consentimento, pode ser um clique que você dá no celular, mas se for um legítimo interesse, a gente tem documentos acessórios, como relatório de impacto, que precisa ser feito. Se for você falar, não, mas eu faço isso porque a lei me obriga, então eu preciso saber qual é a lei que obriga. Né? Então, assim, separar a base legal. Você compartilha os dados? Coloca ali com quem você compartilha os dados. Qual que é a origem desse dado, né? De onde que você obteve aquele dado? Isso é uma origem lícita, né? Uma origem legal? Porque não adianta falar, a origem, não, eu fui ali naquela barraquinha ali na Praça da Sé que vendia um monte de imposto de renda e eu peguei tudo ali da origem, né? Isso já era crime antes da LGPD, então não é porque tem LGPD que isso é ilícito, era inclusive crime, porque a LGPD é só civil, tá, gente? Não é criminal. É uma lei civil, tá? Desrespeitar a LGPD, ninguém vai preso por causa disso, tá, gente? Vamos combinar isso aqui. Então, assim, eu acho que a dica de ouro é registrar as operações, porque isso é uma obrigação legal. A lei obriga registrar. Outro ponto, você precisa saber quem é você na fila do pão. Você é controlador, então você toma as decisões, ou você é operador, que é uma espécie de... realiza o tratamento em nome do controlador. Então, é como se alguém terceirizasse, né, a atividade de tratamento de dados para você. É importante saber, porque se você é operador, não é você que decide muitas coisas, né? Então, também, mas isso não quer dizer que você não tenha que ter o registro do tratamento de dados que você faz em nome do seu cliente controlador, né?
Então você precisa entender isso também. Rúbia, sensacional. Super obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E para você na audiência, o nosso também muito obrigado. E nos vemos semanalmente aqui no Fala Galera!